Graças a paz, irmãos. Boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam realmente bem, né? Para a honra e glória do Senhor. A gente peço desculpas, né? Logo inicialmente, a gente tentou fazer essa live, né? Pelo Instagram e eu confesso que eu não fui pego assim, que eu fui pego de surpresa, né? Achando que poderia fazer a live normalmente, né? Sem problemas, como algum tempo atrás nós fizemos. Porém, a gente verificou que lá na conta, né, na nossa conta, minha conta no Instagram, só posso fazer live a partir de 1.000 seguidores. Mas aí a gente decidiu aqui em casa fazer, né, esse vídeo e postar a cada sábado, né? E em nome de Jesus eu quero estar compartilhando, né, com vocês algumas coisas, algo que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, para estar compartilhando nesse período, né, de quaresma, tá? Então, eu queria realmente agradecer a todos, desde já, né? Quero agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, né? Porque é por Ele, né? Para Ele, né? São todas as coisas, a minha família, né? E agradecer a você que realmente se dispôs a estar assistindo esse vídeo e estar acompanhando, tá bom? Quero que realmente agradecer por você. E o nosso tema principal que nós queremos desenvolver durante esses 7 sábados é a quaresma, tempo com Deus. Né? E nosso objetivo é nós fazermos algumas reflexões, né? Oração e consagração nesse período aí de 40 dias, tá bom? O período das lives a gente quer fazer as nossas transmissões todos os sábados, né? Então nós tínhamos marcado para 23h30, então nós vamos gravar cedo, um pouco mais cedo, e vamos colocar no Instagram também, um pouco mais cedo. Estará disponível para você ver o vídeo a hora que você quiser, tá bom? Então nós estaremos iniciando hoje, a partir de hoje, dia 21/2, e vamos até o dia 4 de abril, tá bom? Um sábado, né? Antes do domingo de Páscoa, tá certo? Então nós queremos fazer realmente um período de oração e você pode também, lá você pode colocar mandar uma mensagem, né, no nosso Instagram, você pode mandar o seu pedido de oração. Nós estaremos orando durante a semana e apresentando ao Senhor também nessas lives nessas lives, né, nessas filmagens, né, nesses vídeos, nós estaremos fazendo, tá bom? Então nós vamos orar ao Senhor iniciando esse vídeo, né, para a honra e glória do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia. Quero te agradecer pelas bênçãos derramadas sobre nós, sobre o teu povo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Deus, a tua presença aqui nesse lugar, a tua presença, Senhor, nessas lives, nesses vídeos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que ouvirá, que verá esse vídeo, e eu sei que elas serão impactadas, não pelas minhas palavras, não por essa iniciativa, mas pelo poder do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, fica conosco, fica com cada um de nós. É essa oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria explicar sobre a quaresma. Deus colocou no meu coração esse período, né, de quaresma, para que nós estivéssemos refletindo, né, para que nós pudéssemos estar refletindo sobre a palavra do Senhor, né, orando mais, buscando mais a presença do Senhor. Né? Então, o que é a quaresma? Né? Você já ouviu falar sobre a quaresma? Comenta aí depois também pelo Instagram, né, o que você acha, você já ouviu falar sobre a quaresma. Então a quaresma é um período do calendário litúrgico, né, cristão, que começa na quarta-feira de cinzas e estende-se até o domingo de Páscoa. Ou seja, é um período de 40 dias sem contar com os domingos, tá? Então ela inicia na quarta-feira de cinza e vai até o domingo de Páscoa. E ela sem contar os domingos, 40 dias, tá bom? Em que a comunidade cristã ela é convidada, exatamente como nós falamos, a refletir sobre o sacrifício de Jesus,
né, culminando ao final do período nas celebrações que rememoram a morte e a ressurreição de Cristo, né, do nosso Salvador. Então a quaresma, ela, por assim dizer, ela prepara, ela tem essa finalidade, esse período de quaresma, ela tem a finalidade de preparar o nosso coração, o seu coração, o coração do cristão, para vivenciar ainda mais profundamente o significado do domingo da ressurreição, em que irmãos e irmãs na fé também agradecem a Deus pelo mais importante evento histórico para nós cristãos. Qual é o nosso maior evento, né? Evento histórico para nós? A vinda de Jesus à Terra e seu sacrifício em prol de cada um de nós, em prol de mim, em prol, né, de você, tá bom? A quaresma, irmãos, em sua essência, em sua simplicidade, em seu escopo, é uma ocasião em que todo cristão pode e deve ponderar seus caminhos e examinar de forma intencional seu modo de viver, seu modo de pensar, seu modo de agir. É um momento também de testemunhar e nutrir a fé. É um tempo de auto-reflexão. Então a quaresma ela tem essa finalidade de nos trazer uma reflexão introspectiva, a nos trazer a um momento de busca, de introspecção, de pedir ao Senhor que o Espírito Santo, né, nos revele o que nós temos falado, o que nós temos feito. Será que nós temos lido a palavra do Senhor, orado, tendo nosso momento, né, como alguns chamam de a sós com Deus? Então o Salmo 119, versículo 10 e 11, na versão NVT, diz assim: de todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Então, esse é uma das questões que a gente mais importante, o objetivo, né, de fato, da quaresma. Então, como você pode aproveitar esse período do ano, esse período da quaresma? Você pode estar lendo mais a palavra, orando mais, buscando mais o Senhor através de músicas, de leituras, né, e de reflexão introspectiva. Tá bom? Naturalmente, agora a gente precisa entender uma coisa: esse é um período, né, como nós falamos inicialmente, do calendário litúrgico cristão. Porém, nós precisamos entender algo, que todo tempo é tempo de viver para Cristo. Todo tempo é tempo de refletir, todo tempo é tempo de buscar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Isaías: em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Então, naturalmente, todo dia do ano, todos os dias é a ocasião, é dia oportuno para se consagrar ao Senhor, para viver a sua palavra e obedecer. Ou seja, buscar todos os dias, se consagrar ao Senhor e viver a palavra do Senhor, obedecendo a Ele. O que se busca na quaresma é de forma, uma busca intencional. O que se busca na quaresma, buscar mais o Senhor, orar mais, ler mais, é algo intencional, naquele período, né, de 40 dias. Porém, todo ano é um tempo das práticas da vida cristã, das práticas cristãs. Então, a quaresma também ela é um convite para unir-se à comunidade, né, de crentes em Jesus que estão espalhados em toda a terra e que aproveitarão a oportunidade para fortalecer as raízes da sua fé e viver a Páscoa de forma ainda mais significativa, tá bom? Então a quaresma é esse tempo onde nós podemos tirar para buscar mais o Senhor, para viver verdadeiramente através da obediência, ler a palavra, né, e praticar. Como? Quando? Obedecendo. Quando? Em todo o ano, todo o período, tá bom? Então eu queria que você depois no Instagram comentasse aí o que você acha, né, da quaresma. Você tem vivido esse tempo de quaresma? O que você acha, né, sobre a quaresma, tá bom? E o nosso objetivo, irmãos, é a cada sábado, né, são 7 sábados a contar de hoje. Então nosso objetivo é a cada sábado nós refletimos, né, sobre o tema, né, principal, que é quaresma, tempo com Deus, mas também refletimos, trazemos uma reflexão a cada sábado
naquilo que nós pretendemos compartilhar, tá bom? Então nós queremos compartilhar um trecho, né, da palavra do Senhor, que esse trecho ele está em, você pode abrir, né, o texto nosso base é Mateus capítulo 6, versículos 5 a 7. Mateus capítulo 6, 5 a 7. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Nosso tema principal nós falamos, né? Quaresma, um tempo com Deus. E a cada sábado nós estaremos refletindo um versículo, né, um texto diferente. Então, o de hoje é Mateus capítulo 6, de 5 a 7. Diz assim, eu vou ler aqui na versão NVI, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mateus capítulo 6, 5 a 7. 5, né, a 7. É um trecho do sermão do monte. Tá bom? Então, o nosso tema de hoje é vá para o seu quarto. Mateus capítulo 6, de 5 a 7. O tema de hoje, o tema número 1, né, é vá para o seu quarto. Tá bom? Então, nós queremos pensar, irmãos, que quando nós lemos o texto o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 5, né, Mateus capítulo 6, desculpa, do 5 ao 7, nós estamos lendo exatamente ali um trecho do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Nós sabemos que os textos do capítulo 5 ao capítulo 7, né, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é onde Jesus ele faz a sua pregação, né, mais extensa, né, que é no sermão, que é chamado Sermão do Monte. E ali, alguns teólogos dizem, né, que ali é tratado todo o Evangelho, né, toda a palavra, toda a palavra de Deus ali através de Jesus. O Senhor trata nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7 do capítulo 6, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, nesse caso, o que é que acontece? Jesus, ele pregando aos seus discípulos ali no monte, né, Jesus ele traz essa mensagem para nós. Né, e eu queria trazer 3 reflexões. Eu queria trazer 3 reflexões sobre esse texto. Né? E, em primeiro lugar, 3 lições, 3 reflexões que nós podemos entender, né, e aprender a partir, né, desse texto. Então, o nosso tema, né, o tema que nós queremos desenvolver nessa noite é vá para seu quarto. Vá para seu quarto. Amém? Então, em primeiro lugar, o motivo da nossa oração, ela deve ser Cristo. O motivo principal da nossa oração, ela deve ser Cristo. Então, veja, no versículo 5, ele diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, amados, o que é que acontecia? Os fariseus, eles oravam nas praças, nas ruas, oravam em pé. E aí, o que acontece? Eles chamavam a atenção das suas orações. E, através das suas orações em pé, eles demonstravam para as pessoas que estavam em volta que eles eram mais santos, que eles eram consagrados, né? E Jesus, ele repudiou essa prática, né? Porque a prática deles era mas o seu coração estava distante do Senhor. Então, o motivo da nossa oração, amados, principal deve ser orar ao Senhor, deve ser Cristo. E aí, uma pergunta que eu queria fazer nessa noite: quem move o seu coração? Né? Quem move o seu coração?
Uma segunda pergunta que eu queria fazer a você, para a sua reflexão: onde está, na verdade, o seu coração? Entenda que o coração aí é o reside, né? A palavra, nós entendemos através da palavra que o coração ela reside os sentimentos. Nós sabemos que a nossa mente abriga as ideias, né? Porém, onde está a intenção do seu coração? Onde está o seu coração? Qual a sua intenção? Os fariseus eles oravam em pé, eles demonstravam misericórdia, eles davam esmolas, mas tudo aquilo ali era fachada. É tanto que o próprio Jesus ele chama de sepulcros caiados, ou seja, por fora tudo bem, tudo limpo, tudo ótimo, né? Tudo certinho, porém dentro estava o pecado, dentro estava a podridão. Então, quem move o seu coração? Né? Qual o motivo da sua oração? Então, é interessante, amados, que lá no Antigo Testamento, o profeta Jeremias, né, ele falando ao povo de Israel, ele diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os tirarei de volta do cativeiro. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Jeremias capítulo 29, 13 e 14. Eu queria repetir novamente o versículo 13, início do 14, diz assim, o 13: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Versículo 14 diz, ou seja, é o Senhor dizendo, né? Ali Jeremias escrevendo, é o Senhor dizendo, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Aleluia. Então esse é o próprio Deus, amados, deixando se encontrar por nós através da oração. E nós podemos sim procurar o Senhor através de quê? Da oração, porque a oração é um diálogo diretamente com Deus. É o homem onde tem a oportunidade de falar diretamente com Deus, de expressar os seus sentimentos, de expressar o que move a sua oração, o seu coração. A palavra do Senhor também nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós precisamos entender, amados, exatamente isso. Qual o motivo da sua oração? Será que a sua oração tem sido uma oração sincera? Uma oração onde você com o coração cheio, né, do amor de Deus, de buscar ao Senhor, né, de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque os fariseus eles eram hipócritas e a sua oração era apenas para que as pessoas que estavam em volta vissem, né, aquele momento, que era um momento não entre o homem e Deus, mas um momento realmente pessoal ali, para, como dizemos aqui, né, para se amostrar, né, de verdade. Né? Então, baseado no tema, vá para o seu quarto, nós queremos refletir em primeiro lugar sobre isso. O motivo da nossa oração, em primeiro lugar, deve ser Cristo. Amém? Amados, em segundo lugar, nós pensamos o seguinte, olha só o que diz o versículo 6. Lembre-se, nós estamos lendo o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Agora nós estamos no segundo ponto, que é o versículo 6, onde diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Glória a Deus, amém. Amados, em segundo lugar, nós queremos pensar que nesse momento de quaresma é importante o segundo ponto, essa ordem de Jesus para os discípulos e para nós hoje. Vá para o secreto, ou seja, vá para seu quarto, feche a sua porta. E quando eu leio esse texto, amados, eu penso em algo muito importante que nós precisamos desenvolver. Nós desenvolvemos muitas vezes, né, com a nossa esposa, namorada, noiva, casa, né? Desenvolvemos com os nossos filhos, desenvolvemos com amigos, vizinhos, pastores, irmãos, né? Mas muitas vezes nós esquecemos de desenvolver algo importantíssimo,
que a palavra do Senhor fala aqui para nós, algo que se chama intimidade. Amém? Nós precisamos desenvolver com o Senhor, amados, intimidade. E esse versículo 6 do capítulo 6, ele fala exatamente sobre isso. Jesus dizendo, mas quando você orar, vá para onde? O seu quarto. O quarto, amados, é um lugar de intimidade. O quarto é um lugar de secreto. O quarto é um lugar onde você, né, fecha a sua porta, você troca a sua roupa, né, o quarto é algo de intimidade. A cozinha é algo coletivo, né? O banheiro é algo individual, mas determinado você pode de repente, né, estar ali escovando os dentes, o outro pode estar lavando o rosto, né? A sala é algo de coletividade, né? A sala de estar é algo coletivo, né? O terraço é algo coletivo, a garagem, etc. Né? Você que mora em apartamento, a sua varanda, etc. É algo que realmente é coletivo. Porém, nós precisamos entender uma coisa: o quarto, quando Jesus se refere ao quarto, é algo de intimidade. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Então, amados, o Senhor nos ensina, preste atenção, o Senhor nos ensina nesse tempo de quaresma, onde nós podemos tirar um tempo com Deus, nós precisamos tirar de fato um tempo com Deus. O Senhor nos ensina, amados, no secreto. Né? O Senhor nos ensina a irmos ao secreto. O Senhor nos ensina a tirarmos um tempo em secreto com Ele, para Ele. Né? Onde é esse secreto? Onde é o seu secreto? Né? Onde é o meu secreto? Né? Então, eu queria que você comentasse aí qual tem sido o seu secreto. É o seu quarto? Né? É o banheiro? É a cozinha? E eu estava me lembrando, quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava me lembrando por muito tempo, né? Alguns que me conhecem sabem, assim, meu primeiro emprego, né, podemos dizer, foi o Exército. Eu servi 7 anos no Exército em 3 quartéis diferentes aqui em João Pessoa. E eu me lembro muito bem que quando eu entrava, né, no Exército, né, na unidade militar, a primeira coisa que eu ia, o primeiro lugar que eu ia era para o banheiro. Né? Depois eu ia para o alojamento, então eu não tinha uma sala, né, como muita gente trabalha numa sala e tal, né, no seu birô, fechada, etc. Bem, então o meu secreto era de manhã cedo, né, quando eu entrava no Exército eu ia para o banheiro. Então eu chegava cedinho, era tudo calmo, tudo tranquilo, né, silêncio, e eu fazia o meu momento de oração ali. A leitura da palavra eu fazia em casa, né, mas a oração, muitas vezes eu fazia lá. Então, talvez o seu secreto hoje, né, talvez você trabalhe em um lugar que você não tem uma sala, né, fechada para você, né, trabalhar. Talvez o seu secreto hoje seja no banheiro, seja realmente, de fato, no seu quarto, seja numa varanda, né, não importa. Né? Não importa. O que importa, o que nós queremos compartilhar nessa noite, incentivar você, é você ter um momento de a sós com Deus. É um momento, como também alguns chamam, de hora tranquila, né? Um momento a sós com o Senhor. E você ir para o seu quarto e você ter a sua intimidade com o Senhor, você ouvir o Senhor e o Senhor ouvir você através da oração, né? Então, nessa passagem o Senhor nos ensina, amados, algo que nós precisamos. E algo que eu queria dizer para você, que intimidade não é algo que você compra na esquina. Não é verdade? Intimidade não é algo que você recebe uma receita pronta. Não. Intimidade, amados, é algo que você desenvolve. Né? Por exemplo, eu sou casado, então eu namorei, noivei e casei, né, com a mesma mulher, Márcia. Né? Vocês conhecem Marcinha, minha esposa, meu amor, e nós desenvolvemos um relacionamento de intimidade, no namoro, as suas limitações, no noivado, as suas limitações, e muito mais ainda hoje no casamento. Né? Os nossos filhos têm o quarto deles, né? Nós temos nosso quarto, então nós desenvolvemos. Intimidade é algo que se constrói, é algo no dia a dia. É algo que se constrói, é tijolinho por tijolinho e assim por diante. Tá bom? Então o Senhor nos ensina nesse versículo 6 algo chamado intimidade. Vá para o seu quarto, feche a sua porta e o que?
ore ao Senhor, ao Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, meu Pai, que está no secreto, ele recompensará. Eu gosto de uma frase muito interessante do pastor Luciano Subirá, quando ele diz assim, interessante, ele diz assim: Davi, antes de ser rei, né, Davi, ele matou Golias, né? Davi, antes de matar Golias, ele matou um urso, ele matou leão, aonde? No secreto. Davi, quando ele matou Golias, ele matou em público, né? Ele matou em público para todo Israel, para todos os filisteus verem. Mas quando ele matou um urso, um leão, ele estava lá nos campos do seu pai, né? Com as ovelhas do seu pai, com os rebanhos do seu pai, né? Ali trabalhando o rebanho, protegendo, guardando, cuidando, alimentando, dando água, né, ao seu rebanho. Então, quando o urso ia atacar Davi, matou. Quando o leão ia atacar Davi, matou. No secreto. Ou seja, Davi, antes de matar Golias, ele matou um urso e um leão no secreto. Gosto muito dessa frase, o pastor Luciano Subirá. Então, amados, nós precisamos entender sobre essa necessidade, essa importância, essa necessidade do secreto para a nossa sobrevivência. Se nós, da mesma forma que nós bebemos água, nos alimentamos, né, para sobreviver, a nossa vida é espiritual e a nossa vida ela depende, né, tão somente de buscar ao Senhor no secreto. Né? Hoje muitos preferem os holofotes e se esquecem de intimidade com Deus, e que a intimidade com Deus, amados, ela é fundamental. Perceba que Daniel, a Bíblia nos diz que pelo menos 3 vezes ao dia, né, Daniel ele parava tudo e ele orava ao Senhor. Provavelmente, né, nós cremos de manhã, de tarde e de noite, mas a Bíblia não diz o período exato, diz que apenas 3 vezes. A gente vê, amados, o próprio Jesus sozinho, Jesus e os apóstolos, várias vezes no monte, né? Várias vezes com os apóstolos, só, buscando ao Senhor no secreto. Amém? É muito importante, nós termos essa mentalidade, né? Vá para o seu quarto, busque ao Senhor no secreto, busque ao Senhor intimidade, né, com Ele. A palavra do Senhor nos diz que os segredos do Senhor são para os que o temem. Amém? Então, amados, em terceiro lugar, nós queremos compartilhar o versículo 7, que diz assim: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vocês têm acesso direto ao Pai por meio de Jesus. O véu do templo foi rasgado. Mas veja, o versículo 7, ele nos ensina algo interessante. Ele nos diz: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Então, em terceiro lugar, amados, Deus nos dá acesso através de Jesus. Ou seja, amados, a partir da morte de Jesus, Jesus veio, a palavra do Senhor nos diz que Ele deixou a sua glória e veio ao nosso encontro. Ele morreu pelos nossos pecados, morreu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. A palavra do Senhor nos diz lá em Colossenses, se eu não me engano, capítulo 2, que o Senhor tirou a cédula que era contra nós. Ele rasgou a cédula que era contra nós e Ele nos deu livre acesso. A palavra do Senhor nos diz nos evangelhos, né, perante o período de crucificação, morte e ressurreição de Jesus, que o véu do templo foi rasgado, ou seja, havia uma separação entre nós e Deus. Mas a partir da morte de Jesus, a partir do sacrifício de Jesus, a partir do derramamento de sangue de Jesus, eu e você, nós temos livre acesso ao Pai. Através da intimidade, através da oração, nós podemos falar diretamente com Deus. Ou seja, nós não precisamos mais estar repetindo coisas. Nós não precisamos, amados, formular frases, né, bonitas, tiradas de dicionários, de enciclopédias, né, do Google aí, de pensadores. Não. Através do sangue de Jesus, através de Jesus, eu e você,
nós temos acesso diretamente ao Pai. Então você pode falar, você pode compartilhar, você pode abrir o seu coração e dizer ao Senhor: Senhor, vem aqui. Senhor, tu sabes que eu estou triste, tu sabes que eu estou abatido, tu sabes que eu estou endividado, tu sabes, Pai, a minha situação. Abra o seu coração, é isso que o Senhor nos ensina. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que de muito falarem serão ouvidos. Não, vá ao secreto, busque ao Senhor, seu coração com intimidade com Deus. E agora, fale diretamente com o Senhor. Diga ao Senhor. Interessante que Isaías, se eu não me engano, no capítulo 40, é o capítulo 41, não lembro agora, versículo 20, ele vai nos dizer assim, ele vai nos dizer, parafraseando, dizendo que exponha a sua causa ao Senhor. Né? Diga ao Senhor as suas necessidades. Né? Então, irmãos, o profeta Isaías nos ensina, né? Deus, através do profeta Isaías, nos ensina a expor ao Senhor, né, a sua demanda, a sua causa, a sua necessidade. Né? Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ele diz: Pedi e receberei, batei abrir-se-vos-á, buscai e encontrarei. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então, nós precisamos entender uma coisa: não é necessário vãs repetições, formulações, não. Seja sincero, abra o seu coração. Você tem acesso direto ao Pai, amados, meu irmão, minha irmã, por meio de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. O véu do templo, como nós falamos, foi rasgado. Então nós não precisamos mais de repetições, de formular, mas nós precisamos deixar o arrudeio, né, como se diz, deixar de embromação e ir direto ao Pai. Nós temos, eu e você, nós temos acesso diretamente a Ele. Vá a Ele, né? E um texto que eu gosto muito é a mulher do fluxo de sangue. Né? Veja que essa mulher, ela passa, né, a sua vida, né, grande parte da sua vida com hemorragia, sofrendo, gastando tudo. E interessante que o texto lá diz o seguinte, diz que ela vai, né, a Jesus, ela pensa: olha, se tão somente eu lhe tocar, né, parafraseando, ficarei curada. E essa mulher, ela disse o quê? Disse tão somente tocar, ou seja, ela tem iniciativa, ela tem acesso. O que ela precisava, amados, para ser curada, naquele momento era acesso ao Senhor. E a oportunidade dela chega, e ela vai e toca, e o milagre acontece. Amém? Amados, nós queremos dizer que é importante, nós queremos concluir nessa palavra dizendo: tire um tempo, né, com Deus e para Deus em oração. Não importa o tempo, né? Não importa se é 5 minutos, não importa se é 10 minutos, se é meia hora, se é 1 hora, se é 12 horas, se é 20, não importa. Não importa o tempo, até porque o nosso cronos, o nosso tempo é diferente do kairos, que é o tempo de Deus. Então não importa, o que importa é você tirar um tempo, né, ir para o secreto. Em segundo lugar, eu queria dizer a você nessa quaresma, faça isso, tire um tempo para Deus, tempo com Deus, no secreto, em oração. Em segundo lugar, uma dica para essa quaresma, é de forma voluntária, se possível, faça um jejum. O jejum, ele é algo de sacrificial. O jejum é algo que você sacrifica algo, um alimento, né? Alguns são carne, outros são refrigerantes, outros, enfim. Então, se você pode, naturalmente, vai depender muito do seu organismo, né? Por exemplo, existem algumas pessoas, como as pessoas diabéticas, dizem que elas não podem passar muito tempo sem se alimentar, né? Então, tire algo, né? De forma voluntária, se consagre ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Também no seu secreto, não precisa você revelar para as pessoas que você está em jejum, não. Faça todos os dias, faça uma vez na semana, né? Faça uma vez no mês, não importa. Peça ao Senhor, pergunte ao Senhor, Ele vai lhe orientar da melhor forma, né? E em terceiro lugar, uma dica para essa quaresma, né? Realize uma leitura bíblica, né? Escolha um evangelho, né? O evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus,
Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos. E você pode dizer, não, eu vou ler, né, a cada 10 dias um evangelho desses. Você pode pegar só apenas um, você que sabe. Eu indicaria você ler um dos evangelhos, ou 2, ou 3, ou todos os evangelhos, tá bom? Então faça uma leitura bíblica, né, intencional, uma leitura bíblica diária, dia após dia a dia, lendo um trecho da palavra do Senhor. Desenvolva, né, nessa quaresma, tire esse tempo da quaresma para desenvolver hábitos saudáveis, né, na vida cristã. Amém? Então, nesse momento, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra, né, e pedir a você que você pense, né, em primeiro lugar, o motivo da sua oração deve ser Cristo. Cristo deve ser o centro, né, da sua oração. Vá para o secreto, vá para o seu quarto, busque intimidade com Deus. E em terceiro lugar, nós falamos, Deus nos dá acesso, você tem acesso direto através de Jesus. Amém? Então, amados, nossos objetivos, né, da nossa oração para que você tenha um relacionamento diário, né, e nós estaremos orando, né, nesse momento, e nós colocamos aqui alguns objetivos para orar nessa noite, né, para que você desenvolva um relacionamento diário com Deus. Em segundo lugar, pelas famílias do nosso país, pela minha família, pela sua família. Em terceiro lugar, nós estaremos orando pelo arrependimento da nossa nação e para que venha um grande avivamento na nossa casa, na sua família, na igreja, né, onde você congrega e em nosso país. E nós queremos também orar pelos pedidos pessoais. Nós não temos, né, hoje os pedidos pessoais, mas nós estaremos orando por você que estará entregando, né, esse momento desse vídeo, né, pelo Instagram. Amém? Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Nós estaremos orando ao Senhor, né, em primeiro lugar, para que o Senhor desenvolva, para que você desenvolva, em primeiro lugar, um relacionamento com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Nessa noite nós queremos te agradecer por esse momento, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade e queremos te pedir, Senhor, para que cada um de nós, para que as pessoas que estarão vendo, ó Deus, esse vídeo, estarão participando, Deus, possam desenvolver, Senhor, um relacionamento de amor contigo, um relacionamento de oração, de leitura bíblica, um relacionamento, Deus, de intimidade, que elas possam escolher o seu secreto, que elas possam ir ao seu quarto, aonde elas estiverem, mas que elas possam, Pai, em nome de Jesus, desenvolver intimidade com o Senhor, buscando ao Senhor em oração, na leitura bíblica e no jejum. Deus, em nome de Jesus, agora eu quero te pedir pelas famílias, quero te pedir pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha casa, pela minha família. Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha família, abençoa o meu lar. Te peço, Pai, por cada lar, ó Deus, representado. Deus, que o Senhor vá ao encontro, ó Deus, de cada família que estará acessando, Deus, o Instagram, que estará vendo esse vídeo. Deus, eu te peço por cada família, Deus, no nosso bairro, aqui no Geisel, cada família, Senhor, em nossa cidade, João Pessoa, em nosso estado, Paraíba, em nosso país, Brasil. Eu te peço, Deus, que o Senhor transforme aquelas famílias, ó Deus, enlutadas, que o Senhor deu o conforto. Aquelas famílias, ó Deus, endividadas, que o Senhor deu os recursos e sabedoria na administração dos recursos. Aquelas famílias, ó Deus, que estão, ó Deus, com depressão. Deus, retira a depressão. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Pai, a Tua palavra nos ensina que o Senhor nosso Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor nosso Jeová Jirê, o Deus de providência. Por isso, Pai, nessa noite eu te peço pelas famílias. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor proteja as famílias. Nós sabemos, ó Pai, quantos grupos, ó Deus, têm tentado destruir com as suas ideias, ó Deus, as famílias. Por isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Sê, ó Deus, com cada família, Deus, em nome de Jesus. Te peço, Pai, agora por arrependimento, Deus,
e avivamento, Deus. Que nós possamos sempre estar arrependidos, que nós possamos estar com o coração arrependidos, entregues, derramados. Pai, que os nossos corações não possam estar altivos, ó Deus, mas possam estar, ó Deus, arrependidos pelos pecados cometidos. Deus, dá uma noção, ó Deus, a cada um de nós. Dá um sentimento, Deus, de arrependimento. Ó Deus, dá um sentimento, ó Deus, de confissão de pecados. Pai, para que haja o avivamento. Pai, na história da Tua Palavra, na história bíblica, Pai, na história dos pais da igreja, ó Deus, na história dos reformadores, dos pastores, dos líderes, ó Deus, na história dos avivamentos, não houve avivamento que não houvesse oração e que não houvesse, em primeiro lugar, arrependimento. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos que as famílias do Brasil se arrependam dos seus pecados, ó Deus, se arrependam do que tem feito, ó Deus, da prostituição, do tráfico de drogas, da pedofilia, Deus, do alcoolismo, Pai, dos vícios, ó Deus, de jogo, de drogas, etc. Pai, em nome de Jesus, que haja arrependimento nos lares, arrependimento também nos lares cristãos, arrependimento nos líderes dessa nação, os líderes evangélicos dessa nação, os líderes cristãos dessa nação. Deus, em nome de Jesus, que o teu povo venha se arrepender. Pai, eu não conheço os pedidos de oração ainda, mas eu te peço por cada pessoa em nome de Jesus que fez ou fará o seu pedido de oração. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor contemple, ó Deus, cada pedido, cada pessoa. Deus, se onde houver necessidade de cura, que o Senhor possa curar. Onde houver necessidade de arrependimento, que o Senhor possa convencer através do Teu Espírito Santo. Se onde houver necessidade financeira, que o Senhor possa suprir necessidade. Deus, em nome de Jesus, se há pessoas que não conhecem a Ti, traz esses corações de volta. Se há pessoas que necessitam de reestruturação, que o Senhor reestruture. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é o nosso El Shaddai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Por isso nós oramos a Ti, porque temos acesso diretamente ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, também te peço pelos demais vídeos que queremos fazer, ó Deus, e postar, ó Deus, na internet, Deus, através do Instagram. Deus, que vidas sejam abençoadas, que essas vidas que estarão vendo esse vídeo sejam restauradas, curadas, abençoadas, para a honra e glória do Teu nome. É essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora, amados, nós queremos encerrar, esse vídeo em nome de Jesus. Nós queremos encerrar agradecendo, agradecendo ao Senhor, por esse momento. Quem talvez você não me conheça, eu sou o pastor César Murilo, e eu e a minha família, minha esposa Márcia e os meus filhos, nós congregamos ali na Primeira Igreja Batista, em Funcionários 4. O nosso pastor é o pastor Hércules, o pastor presidente, e eu estou ali como vice-presidente. Eu e minha esposa, nós nos dedicamos ali, e nós lideramos o Ministério de Casais daquela igreja. Nós estamos ali, o nosso objetivo é trabalhar com famílias, trabalhar com casais. E desde já eu quero convidar você a uma reunião dos casados, que nós estaremos postando também nas demais lives, nas demais vídeos nós iremos fazer. Então, nós queremos agradecer a você, que viu esse vídeo, que ficou conosco até agora, Nós queremos divulgar nosso próximo vídeo será no dia 28, tá bom? Nós estaremos filmando, gravando esse vídeo, estaremos colocando a nossa conta, no Instagram. E eu queria que você também nos ajudasse, dando alguma sugestão, alguma crítica, nos mande, no privado aí, nos manda uma mensagem, nos dando sugestão. Pastor, ficou baixo o áudio, ficou alto demais, poderia fazer assim, poderia começar assim. Então, nos mande as sugestões, nos mande aí as críticas, e nós esperamos em Cristo, que Deus abençoe. Nós queremos abençoar verdadeiramente a sua vida. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Nós queremos agradecer, a minha família, quero agradecer a minha família, os meus familiares, aos irmãos, amigos, irmãos da igreja. Nós divulgamos a igreja, alguns irmãos,
E nós queremos agradecer a todos vocês, né, que puderam ver, né, esse vídeo no Instagram e comentar lá no Instagram conosco alguma coisa, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e que o Senhor verdadeiramente toque em seu coração para que você desenvolva nessa quaresma hábitos saudáveis da vida cristã, né? Oração, jejum, leitura bíblica, um tempo com Deus. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.